Olá, meus amigos, vamos à lição número 7, a partir de domingo, dia 8/8. Que data bonita, hein? 8/8. Dia dos Pais. Parabéns para você, papai, que está hoje recebendo as felicitações dos seus filhotes, seus filhos, né? Deus abençoe. Olha, ser pai é uma bênção de Deus. Você vive grandes experiências sendo pai. E, logicamente, a gente transmite para os filhos o amor que Deus tem colocado em nosso coração. Ser pai é cuidar, é criar, é educar, é dar exemplo. Ser pai é, sobretudo, você, assim, colocar-se no lugar do filho e abençoá-los. Haja uma bênção para você, como houve para os pais da Bíblia. Os pais da Bíblia sempre abençoavam os seus filhos. Então, nós pedimos a Deus que abençoe cada pai e cada pai abençoe também os seus filhos. Feliz Dia dos Pais. A lição de hoje fala sobre enfrentando o passado, fala sobre relacionamento e cura e descanso, a lição da semana. José, por exemplo, ele pensou no passado dele. E a lição da semana fala sobre o perdão. Como foi que José enfrentou toda a situação que ele passou com aquela mágoa no coração. Os irmãos foram muito cruéis com ele, queriam matá-lo. Se não fosse Rúben, eles teriam matado José, porque eles eram sanguinários. Lembra daquela história da irmã dele, a Diná, que foi assim violentada por Siquém, e eles mataram todo mundo da cidade. Eles eram violentos mesmo. Então eles iam matar José com certeza. Se não fosse Rúben, eles iriam matar. E eles venderam José sem nenhum remorso. Ainda inventaram uma mentira para o pai, viram o pai sofrendo, não estavam nem aí. Eles queriam se livrar de José, e agora José estava numa situação melhor do que ele estava na casa do pai dele, podemos dizer. José, quando estava na casa de Potifar, e quando ele começou a ver que Deus estava com ele, José com certeza ali começou a perdoar os irmãos, porque José não prosperaria se tivesse com mágoa no coração. Ninguém prospera quando tem mágoa no coração, quando tem um sentimento de vingança no coração. Isso consome a pessoa, isso tira o foco da pessoa do trabalho, das suas realizações, dos sentimentos. Então José com certeza perdoou os irmãos à medida que Deus ia abençoando. E Deus só o abençoou porque ele já tinha esse sentimento de perdão no coração. Por isso José foi preparado por Deus. José foi preparado para a grande missão no Egito, para depois cuidar de sua família. Quando José estava indo para o Egito, Deus já estava preparando o coração de José. Quando José resistiu à mulher de Potifar, ele já estava aprendendo a resistir à idolatria do Egito. Quando José, governou a casa de Potifar e fez tudo direitinho, ele estava aprendendo um ofício de ser um administrador para depois administrar todo o alimento do Egito. E agora José se tornou o governador do Egito. Olha que posição José chegou, saiu da prisão para ser o governador do Egito. Coisa especial, hein? Porque, veja, o Potifar não perguntou de onde José estava vindo, comprou ele dos amalequitas, não quis saber do passado dele. O rei também não quis saber do passado de José, tirou ele da prisão e transformou no governador. Veja quando Deus abençoa a pessoa tem a referência maior, é a sua dignidade, é a sua forma de ser. E a pessoa que fica se martirizando com o passado, com o que fizeram com ele no passado, a pessoa não cresce, a pessoa fica num patamar, num nível de inferioridade, porque o sentimento de vingança acaba sendo prioritário para a vida da pessoa. Os índios americanos tinham um costume de vez em quando eles entravam em paz. As tribos todas ficavam em paz. Então o que eles faziam? Para que não houvesse nenhum sentimento de vingança, eles enterravam as machadinhas que serviam como objeto de guerra. Todos enterravam os arcos, as flechas e as machadinhas. Mas a história diz que havia alguns danados que deixavam a pontinha do cabo da machadinha para fora. Assim eles sabiam onde a machadinha estava enterrada. E numa possível briga, eles já corriam pegar a machadinha. Isso significa, essa machadinha com o cabo para fora, simboliza as pessoas que ficam com o pé no passado, lembrando do que aconteceu no passado. José, ele não se lembrava do passado como sendo um fator
que pudesse alterar a vida dele no presente que ele estava vivendo. Pergunta número 1. Quando José encontrou seus irmãos pela primeira vez, como ele agiu? Por que José encenou o que ele encenou? Gênesis 42, 17 a 20, diz o seguinte: José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com ele. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse-lhe: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: não, meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Então lhes disse José: é isso que vos tenho dito, sois espiões. Nisso então vocês serão provados pela vida de Faraó. O que eu vos tenho dito é uma lei, vocês não sairão daqui, enquanto vosso irmão mais novo não chegar aqui. E colocou-os José juntos numa prisão por 3 dias. E ao 3º dia, disse José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. E ao 3º dia, José disse: vocês vão embora para a casa do vosso pai e deixai um dos vossos irmãos preso como refém. E ide, levai mantimento para a vossa família, e vocês então voltem aqui. E trazei-me vosso irmão mais novo. Aí então eu verei que vocês realmente são homens que vieram comprar apenas mantimento, e não morrerei. E assim fizeram eles. Perceba que José fez uma encenação só para saber se os irmãos estavam maduros, se eles ainda tinham rancor. Por que José fez isso? Porque José diz assim: vive ainda vosso pai? Vive, nosso pai vive. Vocês são só vocês? Não, nós temos um irmão mais novo que ficou com o nosso pai. Então José sabia que Benjamim ficara no seu lugar. E agora, mais do que a José, Jacó devotava a Benjamim um amor maior do que devotou por José, porque era o filho da velhice dele. E José queria testar se esses moços, os irmãos dele, tinham por Benjamim a mesma reação que tiveram para com ele. Queriam ver se eles tinham ciúmes do irmão. E disseram: então vocês vão trazer o vosso irmão. Se eles questionassem, então eles tinham ciúmes no coração. Então José diz: vai ficar um de vocês aqui. Vocês podem ir, mas tragam o vosso irmão de volta. Então a pergunta: por que José encenou tudo isso? Resposta: ao ver seus irmãos, José não se vingou deles. E por meio de uma encenação, ele disse que eles eram espiões da terra e quis saber como o pai estava e se eles tinham amadurecido com o tempo. José os prendeu e os libertou depois de 3 dias, ficando um deles como refém. Era um teste que José estava fazendo com ele. Não era uma vingança. José tinha Deus no coração e não procurou vingança contra os irmãos, porque viu na atitude dos irmãos que a providência divina é que o trouxera até o Egito, para que José pudesse ajudá-los na sobrevivência durante aquele tempo de fome em toda a terra. Deus conduziu todas as coisas e acabou preservando a todos. José praticou o princípio do amor cristão, ao devolver o mal recebido pelo bem que estava fazendo agora. O abuso e a violência nos relacionamentos não podem ter desculpas em ser tolerados. A lição de hoje nos mostra isso, que mesmo que a pessoa perdoe, mas não podemos tolerar o abuso. Há pessoas que abusam dos filhos, abusam, por exemplo, das pessoas dentro de casa, mas não podemos tolerar isso. Nós estamos no mês que é o chamado o mês do Ministério da Mulher, que estamos tratando e vamos tratar assim da questão da não violência. Ou seja, nós estamos falando sobre assim as pessoas que têm sofrido agressões dentro do lar, têm sofrido assim ameaças, têm pressão psicológica. Então nós estamos assim dizendo que as pessoas precisam perdoar, mas não podem tolerar o mal, assim, quando são maltratadas. José não tinha espírito de vingança. José quis o melhor para a família dele. Uma vez um mestre e seu discípulo estavam caminhando quando de repente encontraram à beira do caminho um homem que estava muito ferido. Esse homem tinha uma mancha assim na barriga. Eles levaram o homem para assim o casebre que eles moravam e perceberam que o homem havia recebido uma facada. Não havia hospital onde eles moravam.
Então o mestre e o discípulo fizeram curativos no homem, fizeram alguns chás e foram tratando o homem até que ele ficou completamente curado. Depois que ele ficou curado, aquele homem agradeceu muito ali o cuidado e disse para aquele mestre, obrigado que o Senhor cuidou de mim, o Senhor salvou minha vida. Agora eu vou me embora porque eu tenho contas a ajustar com o homem que me deu a facada. O mestre disse, o senhor pretende fazer o quê? Eu vou atrás dele, eu vou fazer ele sentir a mesma dor que eu senti. Eu quero dar uma facada nele na veia. O mestre disse, então antes do senhor ir embora, deixa eu te dizer uma coisa. O senhor me deve 3.000 moedas de ouro. O homem disse, como é que é? O senhor me deve, eu devo ao senhor 3.000 moedas de ouro? Sim, pelo tratamento que eu prestei ao senhor, por salvar sua vida, o senhor me deve 3.000 moedas de ouro. Mas eu sou um homem pobre, eu nunca vou conseguir pagar isso. Então o mestre disse, interessante, o senhor não tem dinheiro para pagar o bem? E o senhor então está querendo pagar o mal que o senhor recebeu? O senhor primeiro precisa pagar o bem que o senhor recebeu, antes do senhor pagar o mal. Foi aí que o homem caiu em si. Por isso, na vida é assim, antes da gente cobrar qualquer coisa da vida ou dos outros, nós temos que ver qual foi a nossa dívida, o que é que nós devemos. Nós devemos muito a Deus, e Deus nos perdoou, Deus nos deu a condição de liberdade. E por isso que nós temos que aprender a perdoar, porque Deus nos perdoou primeiro. Nós somos os maiores beneficiados do amor divino. Ellen White escreveu o seguinte, em História da Redenção, na página 103, quando os irmãos de José reconheceram diante dele o seu pecado, liberalmente José os perdoou e mostrou pelos seus atos de benevolência e amor que não abrigava ressentimentos pela maneira cruel com que agiram em relação a ele. Que espírito maravilhoso José teve, hein? Ele não guardou rancor. Isso é raro, hein? Então, essa raridade Deus quer nos ensinar. Nós não podemos guardar rancor. Enquanto eu falo aqui para você, com certeza há pessoas que têm uma pontinha de rancor contra alguém no coração. É preciso retirar isso, porque isso envenena a nossa vida. Nós temos que aprender que o sentimento de vingança é um sentimento ruim da nossa vida. A gente não consegue dormir direito, a gente não consegue prosperar, porque aquele sentimento de vingança, aquele fulano me enganou, aquela pessoa fez isso comigo, eu tenho que dar o troco para essa pessoa. É olho por olho, dente por dente, não é assim. Jesus disse, vocês viram que a lei do passado diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os que vos perseguem, orai por aqueles que vos odeiam. Olha aqui, nova norma Jesus trouxe para os relacionamentos. Então a pergunta número 2 é, ser negligente com o próximo ou praticar abusos de violência é uma afronta pessoal contra quem especialmente? Quando a gente não quer perdoar, quando a gente tem restrição nos relacionamentos, isso é uma afronta contra quem? Mateus 25, 41 a 46, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava enfermo, não foste ver-me, na prisão não foste me visitar. Então eles responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá o Rei Jesus, dizendo, em verdade vos digo, que sempre que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer a mim. Então, contra quem nós estamos fazendo especialmente o mal, quando nós não perdoamos e quando nós nos vingamos das pessoas? A resposta é, estamos fazendo contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus ama a todos, não tolera, logicamente, a violência contra as pessoas, o abuso. Mas Jesus ama a todos, todos são carentes de salvação. O valor de uma alma é muito grande diante de Deus, porque Jesus deu o seu sangue para nos salvar, para nos libertar. Cada pessoa é propriedade de Deus, e quando as pessoas abusam de uma pessoa, de um ser, filho de Deus, estão abusando de Deus, estão abusando da propriedade divina. Por isso que José, ao ver seus irmãos, que eram filhos de uma família disfuncional, José quis saber como estava o pai, como estavam os irmãos, como estava toda a sua família. E José então resolveu perdoá-los, porque isso já fazia parte da sua natureza. José aprendeu com Deus a perdoar. Deus abençoe.
possamos deixar o passado lá para trás. Como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deus abençoe você neste dia e nos ajude no sentimento de perdão, que é um sentimento divino. Vamos orar. Deus querido, que a tua bênção esteja conosco neste dia. Abençoe a nossa vida, Senhor. Dá-nos, Senhor, o espírito de perdão. Que possamos esquecer o passado e viver uma nova vida no presente, com Jesus nos ajudando na questão do perdão. Abençoe a todos, em nome de Jesus, principalmente os pais que nesse dia recebem as felicitações dos seus filhos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai maior. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você nesse dia abençoado. Amém.